boa tarde a todos novamente. Nós estamos aqui com a presença da doutora Ludmila Knop, é assim que fala, doutora, é isso? Advogada, militante, especialista em direito empresarial e membro do Tribunal de Ética e Disciplina de Curitiba. Vai ser muito importante, vai fazer um link aqui com a nossa palestra anterior do professor César Fiuza a respeito de ética, né, de bioética e ética. Eu acho que ficou bem propício aí a vinculação dos temas. A professora Ludmila vai tratar de um tema que já lhe é bem conhecido, que é do domicílio judicial eletrônico. Então, doutora, nossos alunos do mestrado e eu estamos à disposição para ouvi-la. Fique à vontade para quando quiser iniciar. Muito obrigada. Então, boa tarde novamente a todos, aí só para ficar o registro, um prazer estar aqui podendo compartilhar com vocês, e como eu disse, é uma troca, certamente vocês também têm alguma experiência para trazer do escritório de vocês. Eu sou advogada atuante em escritório há pelo menos 20 anos já, então vou trazer informações também muito empíricas do que a gente também tem visto no nosso escritório e perante os clientes, porque é um tema que está trazendo bastante dúvida, bastante tensão, não só para as empresas, mas também para os escritórios de advocacia, porque apesar de ser um sistema que, quando ele estiver bem implementado e ajustado, e certamente foi por isso que ele foi criado, ele vai trazer celeridade e facilitações para a advocacia e até mesmo para as empresas. Mas hoje não é esse o cenário que a gente tem enfrentado. Então, eu vou começar a minha fala aqui, trazendo para vocês um pouco de qual é a origem do domicílio judicial eletrônico, e também fico à disposição para vocês irem fazendo interrupções aí no curso da minha fala, caso já queiram, já tenham alguma dúvida, eu posso, certamente ir sanando aí na medida em que eu vou conversando, da forma como ficar melhor para vocês. Então, qual é a origem do domicílio judicial eletrônico? Em 2021, a gente teve a alteração do artigo 246 do CPC, que trouxe, então, como regra, a citação e a intimação pessoal das pessoas jurídicas, como regra por um meio eletrônico, que seria criado pelo CNJ. Isso estava expressamente previsto nessa alteração do 246. Então, no ano de 2022, veio uma resolução do CNJ, criando o início desse sistema, e ele foi implementado, ele foi criado com auxílio da FEBRABAN, da Federação Nacional dos Bancos, e ele foi implementado em 2023, com obrigatoriedade inicial e o cadastro aberto tão somente para as instituições financeiras. E no ano, então, de 2024, a partir de março, logo ali no finalzinho de fevereiro, acho que, salvo engano, 26 de fevereiro, o CNJ anunciou que o domicílio judicial eletrônico estava implementado e que as empresas tinham um prazo até 30/5 para promover este cadastro. E não o fazendo até essa data, haveria um cadastro compulsório, puxando dados da empresa perante a Receita Federal, e já estaria ativo para essas empresas. Fez uma ressalva com relação às MEI, micro e pequenas empresas, dando a entender da leitura dessa própria resolução do CNJ que estabeleceu o DJE, a gente, da própria notícia que eles veicularam no próprio site do sistema, dava uma primeira interpretação equivocada no sentido de que as micro, pequenas empresas e MEI que tivessem e-mail, endereço eletrônico cadastrado na Rede Sim, porque o cadastro na Rede Sim ele já é uma obrigatoriedade, mas aquelas que tivessem e-mail não precisariam se cadastrar. Só que, recentemente, eles trouxeram uma nova resolução, uma nova portaria, na verdade, de 26/5, salvo engano, deixando muito claro, e também a gente tinha a possibilidade desse entendimento a partir, salvo engano, do parágrafo 6º do 246, que eu estou falando salvo engano porque eu não sou muito boa com números, tá? Assim, gravar essa informação, mas que ele estabelecia que, para essas empresas que tinham e-mail cadastrado, o cadastro também aconteceria em um formato automático. Então, elas não estavam excluídas dessa obrigação, elas estavam excluídas do cadastro. Mas o CNJ também informou, nessa portaria recente, até mesmo num webinar que eles fizeram no dia 22/5, que eles ainda não sabem quando eles vão conciliar as informações da Rede Sim com as informações do CNJ. Então, MEI, empresas de pequeno porte e microempresas, elas ainda não precisam fazer este cadastro imediato, vai acontecer em algum
momento de forma automática. Mas aquelas que não têm o e-mail cadastrado precisam se cadastrar. Mas esse prazo também, por meio dessa portaria, foi estendido até 30/9 de 2025. A OAB também, o Conselho Federal da OAB também se manifestou no dia 29/5, na semana passada, pedindo que essa extensão, essa prorrogação acontecesse para todas as pessoas jurídicas privadas. Não tem notícia desse deferimento, obviamente. Tem também a extensão do prazo para a mesma data de 30/9 para as empresas do Rio Grande do Sul, por conta da calamidade que acometeu o Estado, então isso também já está vigente. Então, só para vocês entenderem um pouco do cenário de cadastro. Pessoas físicas não são obrigadas a se cadastrarem, recomendam que o façam, mas isso só vai estar disponível a partir de 1º de outubro, e muito embora exista, né, uma campanha do CNJ para que as pessoas se cadastrem, provavelmente isso não vai acontecer e nem pode ser obrigatório, mas as pessoas também, eu como pessoa física, não quero me cadastrar lá para facilitar que eu seja citada em alguma eventual ação, né? Mas para uma realidade de pessoa jurídica, de buscar uma celeridade para o Poder Judiciário, etc., isso, quando tiver, como eu falei, tudo muito bem implementado, isso certamente pode fazer sentido. Então, qual era a ideia inicial? Né? Substituir, de fato, aquela citação que antes acontecia de forma física, ou por AR ou por oficial, por uma citação em um endereço eletrônico. É por isso que eles chamam, de fato, de domicílio judicial eletrônico. E aí, a regra, que também está prevista no CPC, as pessoas jurídicas precisam, então, acessar esse sistema para ler as citações que receber por ali no prazo de 3 dias úteis, lendo, a partir da leitura, no 5º dia útil a partir da leitura, já começa a contagem do prazo para apresentar a contestação, se a citação foi nesse sentido, ou para comparecimento em audiência, e posteriormente a apresentação da citação, a depender do conteúdo, né, desse documento. Mas um ponto importante aqui é que, certamente, a gente observa aqui que as empresas vão precisar ser mais céleres para contratar advogado, para definir uma estratégia, para levantar documentos para a defesa. Porque antes, né, o retorno do AR aos autos ou, né, da comunicação do oficial de justiça, via de regra, era muito mais demorado do que 5 dias úteis. Muitas vezes não era incomum a gente receber uma citação de um cliente ficar monitorando mais de mês para começar a contagem do prazo, e nisso a gente tinha tempo para conversar, para estar até mesmo, às vezes, com uma defesa pronta, repensar, complementar. Então, essa já é uma mudança na sistemática, especialmente da vida das empresas, de ter que ser mais célere para contratar um advogado, tomar uma providência mais rápida nesse sentido. E a não leitura da citação nesse sistema não vai acarretar a revelia, retorna essa informação para o processo de origem, para o tribunal de origem, para que o juiz, então, determine que ela seja realizada pelos outros meios que são viáveis ali, AR, oficial, eventualmente citação por edital, etc. Mas a consequência é a aplicação de uma multa de 5% sobre o valor da causa, que muitas vezes vai refletir um valor considerável. E a lei fala salvo justificativa, mas a gente não tem nenhum precedente do tipo de justificativa que vai ser aceita pelo judiciário. E a gente tem também uma incongruência, porque no CPC fala que poderá aplicar a resolução do CNJ, que obviamente não prevalece pelo CPC, mas ela fala em que aplicará. O CNJ tem se manifestado no sentido de que vai ser uma aplicação quase que automática. Mas a gente imagina, eu só consigo cogitar hoje 2 possíveis justificativas que seriam aceitáveis. Eventualmente, se eu comprovo a inacessibilidade ao sistema. Então, o sistema está inoperante, ou eu não pude acessar. Vamos buscar de novo, infelizmente, a gente tem aqui um recente caso, Rio Grande do Sul. Se eu estou no Rio Grande do Sul, o Estado ficou praticamente sem internet, sem luz, sem né, coisas básicas, então eu consigo comprovar a minha impossibilidade de acessar o sistema naquele momento. Porque a partir do momento que o cadastro é obrigatório, que eu preciso receber a citação por ali sob pena de multa, eu, por hora, não consigo vislumbrar outro tipo de justificativa para essa situação. Também existe uma situação em que, eventualmente, a empresa pode decidir não receber por ali e arriscar a aplicação da multa por uma questão estratégica. Estrategicamente,
recebi lá uma trabalhista da Ludmilla, sei que aquilo ali é uma encrenca, ou que eu não tenho documento suficiente, ou que o diretor com quem eu vou definir estratégia está fora, e decidi assumir este risco. Mas isso tem que ser um caráter excepcional, porque se isso for recorrente também, vai criar um precedente, né, de como a empresa é vista perante o judiciário. Essa empresa nunca lê a citação por ali, então certamente a aplicação ela vai tornar-se praticamente automática. Então isso não é de fato a recomendação, mas a gente sabe que pode acontecer num cenário de estratégia processual, ou porque eu ganho tempo e estendo um pouco o tempo da citação e vou trazer um cenário de acordo eventualmente melhor. Enfim, isso pode acontecer, a gente sabe que isso faz parte aí da realidade das empresas também, mas não é a recomendação. Então, por conta desse curto prazo aí para a leitura da citação e da consequência da multa, a recomendação que a gente tem passado aos clientes é que esse sistema precisa ser monitorado diariamente. E também, especialmente nesse primeiro cenário, quando eu falar um pouco do sistema, vocês vão entender, né, que ele encaminha um e-mail para informar que chegou uma comunicação, mas isso também não está acontecendo como deveria. Então, passo a passo, eu chego nesse ponto também para vocês. E aí, o problema que a gente tem enfrentado hoje com esse sistema é que ele não está encaminhando para as pessoas jurídicas cadastradas só citações e intimações pessoais. Ele está encaminhando todo tipo de intimação. As intimações processuais, que somente os advogados recebiam, estão sendo encaminhadas para lá. Então, vou também dar um passo atrás aqui só para a gente entender outra sistemática. Todos os tribunais judiciais do país, exceto o STF, estarão vinculados ao DJE. A questão é que hoje nem todos estão, eles estão fazendo isso de forma gradativa e não existe, pelo menos no formato público, nós não temos conhecimento, de um prazo para que os tribunais estejam vinculados ao sistema, estejam, né, efetivamente ali cadastrados e já encaminhando todas as comunicações. Também tenho notícia, por exemplo, a realidade aqui do nosso TJ Paraná e de servidores aqui de Curitiba, muitas pessoas, eles não receberam nenhum tipo de treinamento, nenhum tipo de preparo para fazer a interface entre o sistema e o DJE, o que eu vou mandar, como eu vou encaminhar, isso não existiu. Então, essas dúvidas e falta de informação que a advocacia tem sentido, isso também parece que é uma realidade dentro, pelo menos aqui do nosso tribunal, não está acontecendo de uma forma tão ampla como deveria. Então, a gente tem essa situação aqui de cadastro, né, dos tribunais estarem ou não vinculados ali. Então, o CNJ fala expressamente, né, eles aproveitaram isso para começar a iniciar aquela tentativa de uniformizar um sistema para todos os tribunais, porque hoje parece que a gente tem mais de 68 sistemas para acessar, se for contar todos os tribunais aí nacionais, e muitos escritórios que atuam, muitos advogados que atuam em âmbito nacional, muitas vezes acessam facilmente mais de 20 sistemas por dia para ler intimações. Então, a ideia, né, seria também concentrar para o advogado as intimações em um único sistema. O problema é que hoje não existe essa segurança, não é possível acessar só o DJE na condição de advogado e confiar que ali eu vou ter um espelhamento de todas as intimações que foram expedidas no meu nome, porque isso não tem acontecido, porque nem todos os tribunais estão vinculados, mas também não tem acontecido porque muitas vezes está havendo inconsistência, está havendo demora entre uma informação e outra. Então, isso ainda não é uma realidade, mas levar para o cliente a possibilidade dele ler uma intimação processual e começar a contagem de um prazo processual, uma prerrogativa que é nossa, que é exclusiva dos advogados, viola, evidentemente, né, a nossa prerrogativa, a nossa obrigação. Eu sempre, quando eu converso com os clientes sobre esse tema, eu falo, não é simplesmente porque a gente quer controlar, é nossa obrigação controlar. E a gente recomenda fortemente que eles não leiam intimações e, quando ler, que nos avisem. Depois eu vou chegar um pouco ali também em alguns caminhos, alguns truques, digamos assim, que a gente está tentando encontrar para tentar minimizar o risco de perder uma intimação. Uma outra forma também, e certamente daqui a pouco vão chegar várias petições no judiciário nesse sentido, daqui a pouco a gente talvez tenha bons precedentes, espero, é que já é comum, especialmente em qualquer escritório que tem mais de 3 ou 4 advogados, pedido de intimação exclusiva no nome de um advogado. E quando ela não acontece dessa forma,
acarreta-se a nulidade daquela intimação. Então, nesse cenário, imagina, se dentro de um ambiente do próprio escritório, dos advogados que atuam naquela causa, eu posso pedir exclusivamente no nome de um para facilitar essa coordenação desse trabalho, com maior razão ainda se o cliente leu, o cliente sequer é advogado e teria poderes para isso. Então, a gente também recomenda que façam em todas as petições sempre o pedido de intimação exclusiva no nome do advogado, e talvez até trazendo o complemento de que exclusivamente em nome do advogado e via o sistema eletrônico especifica, né, daquele tribunal onde você está peticionando do Projude, expedido por ali. Então, para que seja válida só a leitura que eu fiz dentro daquele sistema. E dentro do sistema, a intimação só aparece para o advogado que está cadastrado naquele sistema. Também é importante destacar que o cliente não precisa fazer nenhum cadastro do advogado. A vinculação o advogado que está habilitado na causa lá no tribunal de origem vai automaticamente estar habilitado no DJE. Então, os advogados podem fazer o seu cadastro com o seu token, com o seu CPF, e também, teoricamente, vai puxar todos os processos nos quais eu sou habilitado e daqueles tribunais que já estão integrados. Mas, como eu disse, a gente ainda não está confiando numa leitura única naquele sistema, ainda que você tenha segurança de que os tribunais nos quais você atua já está vinculado ao DJE, a gente não recomenda que vocês só acessem o DJE, porque talvez ele possa ser um acesso residual e não o principal para fins de controlar o prazo processual por parte aí, né, dos escritórios. No âmbito do cadastro também, então, assim, as empresas tinham esse prazo de 30/5 para fazer os cadastros, e a partir de agora, teoricamente, o cadastro já está feito, e aí puxou eventualmente um e-mail que estava cadastrado lá na Receita Federal, que muitas vezes era aquele e-mail que o e-mail do contador, porque é o contador que acessava o ECAC, que não é uma pessoa que pode até ser uma terceira, né, uma terceira empresa que atua como prestando serviço de contabilidade, então talvez não vai ter de fato, não vai saber manusear ou saber para quem endereçar a informação que está ali. Então a gente recomenda que aquelas empresas que ainda não fizeram cadastro, elas conseguem hoje, a gente tem visto que elas estão acessando da mesma forma como elas acessavam antes do 30/5. As empresas acessam pelo seu eCNPJ, puxa as informações automaticamente da Receita. Também já vi relatos hoje, inclusive, de dados que na Receita tinham dados atualizados e estava puxando dados desatualizados. Então, é preciso, de fato, conferir os dados. A gente recomenda também que as empresas criem um e-mail próprio para receber esse comunicado, para evitar que isso caia numa caixa onde está misturado com tantos outros e-mails do dia a dia. Então, de repente, cria lá, dje@xyz.com.br, e uma pessoa sempre monitorando. Quando o sistema estiver rodando de uma forma tranquila, a gente vai ter segurança para falar, só vou acessar o sistema quando chegar este e-mail, porque chegou uma nova comunicação. Mas hoje, infelizmente, isso não está acontecendo. Tem pessoas, muitos clientes nos relataram que não receberam e-mail e chegou lá e tinham comunicações novas dentro do sistema. A comunicação que chega por e-mail, ela também não fala nada, ela só fala assim, notificação domicílio judicial, tem uma mensagem nova lá para você, ela não traz nenhum detalhamento sobre né, a comunicação efetivamente que chegou. O cliente acessando o sistema, ele consegue filtrar o tipo de comunicação. Tem uma aba lá, tipo, e tem 3 tipos no sistema: citação, notificação e intimação. O que eles chamam de notificação, geralmente são ofícios que são encaminhados para as empresas em processos nos quais eu não sou parte, como, por exemplo, recebi lá um ofício para fazer uma retenção de percentual do salário decorrente de uma pensão alimentícia, um exemplo de um ofício, né? E aí a empresa vai dar o devido endereçamento. Então, a gente tem recomendado, entrem diariamente, né, notificações e citações leiam dentro do prazo, e as intimações a gente tem recomendado que as empresas não leiam. E aí, o truque, ela fala, mas como que eu vou saber o que é intimação processual do que é intimação pessoal? A primeira ressalva que a gente tem feito é no sentido de que intimações pessoais são exceção, e quando elas acontecem, o advogado da causa certamente sabe que ela aconteceu, porque isso está no andamento do processo. Então, a empresa foi intimada para prestar um depoimento pessoal em uma audiência, eu
tem com bastante antecedência, eu vou ter que entrar em contato com o meu cliente para definir um preposto, para falar da data da audiência, etc. Então, não tem nenhum, eventualmente, se ele não ler por ali, a chance dele ter um prejuízo processual por conta disso é pequena. A única ressalva que eu faço é quando, eventualmente, ele é intimado para regularizar uma representação processual, porque aí não tem um advogado, é a situação que ele está sem advogado. Mas que também é uma situação excepcional, porque para que isso aconteça, o advogado tem que ter notificado o cliente da renúncia, informado isso e comprovado isso em juízo, para que então o juízo, né, passados ali os 10 dias que o advogado fica responsável, então fale, agora você está sem advogado, regularize essa representação. Essa é uma situação excepcional, uma empresa diligente já tomou uma providência para regularizar antes mesmo que essa intimação saia. E aí o 2 não regularizei, eventualmente estou sendo intimado aqui para pagar um cumprimento de sentença e multa de 10% mais honorários de 10%, a conta fica mais alta, mas são de fato situações excepcionais e por exclusão, já vou falar um pouco da sistemática que a gente tem adotado no escritório, talvez o cliente também consiga ler essa intimação pessoal e tomar uma providência. Por quê? O status dessa comunicação, existem vários status ali. O primeiro, que para a gente causa um pouco de estranheza, é quando está aparecendo do lado ali o status em curso. Em curso não é o prazo em curso, que, por exemplo, o ProJude aparece para a gente, né? O em curso para o sistema, desculpem, é um prazo que ainda não foi lido, que ainda está dentro do prazo para ser lido. Então, no caso da citação, ainda está dentro dos 3 dias úteis, ou no caso das intimações e notificações, ainda está dentro dos 10 dias corridos para ser lido. Tá? E a citação, quando passado esse prazo de 3 dias, já aparece um status ali de ciência expirada. Aí é porque você já perdeu aquele prazo, vai voltar para o tribunal para receber uma nova citação. Mas eu também vi, acessando o sistema juntamente com o cliente, a gente tinha ali, essa cliente estava super perdida, eles não sabiam, não tinha ideia do que era o sistema, e ela estava lendo intimações e não lia a citação, mas ela não tinha ideia do que ela estava fazendo lá dentro. E tinha uma intimação de 15/5, e era 22/5, e ela ainda estava ali disponível para ela abrir. Falei, abre isso correndo, porque é um erro do sistema, mas vamos aproveitar do erro. Então, ultrapassou os 3 dias, mas quando acontecer esse status de ciência expirada, é porque já aconteceu. Tem também um status ali de comunicação cancelada, é porque eventualmente aconteceu algum equívoco, o tribunal mandou essa comunicação errada e cancelou. E aí tem também, né, a ciência automática, que passou os 10 dias ali corridos para ler notificação ou intimação, e aí que talvez a gente possa se apegar para o cliente fazer uma conferência. E mais 2 status, que é link obtido. O link obtido é quando eu, advogado, entrei, só que a gente só tem conhecimento, pelo menos ali no escritório, de que o ProJude é que está dando essa informação, não sei se outros sistemas já se adequaram, mas quando eu entrei no ProJude e li a intimação, ela foi originariamente lida no ProJude, vai aparecer no DJE link obtido. Então, nós mudamos a nossa sistemática, a gente não está mais deixando nada ler automático, nós estamos lendo sempre antes claro, mais próximo ali da data da expedição, no máximo até o D3, porque a gente tem um volume muito grande de prazo para ler, mas o quanto antes possível para garantir o controle daquele prazo da nossa parte. E aí apareceu para o cliente ali link obtido, ele já pode ficar tranquilo, se ele combinou isso com todos os escritórios que atendem ele, que o escritório já leu e tomou providência. Mas se o escritório ler em outros sistemas ou no próprio DJE, aparece assim, ciência em. E alguns clientes já se assustaram, falou, mas eu não li. Não, fomos nós que lemos, não foram vocês. Existe no detalhamento também um campo que se chama... Porque antes de você ler a intimação em si, tem um campo detalhamento que aparecem alguns dados do processo, tribunal de origem, número do processo, nome das partes, e tem um campo lá que se chama log de auditoria, que pode indicar o CPF de quem leu. Mas... com certa ressalva, porque também não tem acontecido todas as vezes, mas é para esse fim. Então, assim, se a empresa tem uma sistemática de tem uma pessoa específica para ler, a gente sempre recomenda que tenha mais do que uma apta a promover a leitura, mas para que uma substitua a outra quando isso não for viável, né? Uma pessoa está de férias ou faltou, enfim, porque
ressaltando, né, o que eu já disse anteriormente, a gente não tem recomendado que se atenha tão só entre quando receber e-mail, então, por enquanto, parece que essa conferência precisa ser feita diariamente. Também isso tem uma relação com o tipo, a quantidade, né, a característica da empresa, a quantidade de demandas que ela recebe, isso também pode muitas vezes influenciar, mas a empresa é uma holding, não tem empregado, dificilmente erra em algum processo, isso pode eventualmente criar uma sistemática diferente, mas depende da realidade de cada pessoa jurídica, tá? Então, o que a gente tem feito foi isso, a gente alterou assim para não deixar ler automaticamente, e aí a gente fala para os clientes, por exclusão, aquela intimação que tiver acusado no sistema, leitura automática, leiam. Por exclusão, ou ela é uma intimação pessoal, que o advogado não recebeu, mas ele pode ter ciência porque ele acompanha bem o processo, ou é uma intimação processual que por alguma razão o advogado não leu, e aí a recomendação é acesse, porque já aconteceu a leitura automática, e avise imediatamente o advogado da causa para que ele possa tomar a providência. Então, um ponto importante é que sinergia, né? Se na advocacia, né, eu acho que não é diferente da empresarial, daquela que é para pessoa física, precisa ter sempre uma boa comunicação entre cliente e advogado, agora com maior razão. Isso precisa estar acontecendo de uma forma muito cuidadosa, porque a perda de prazo vai trazer, obviamente, o prejuízo para o cliente, mas para a advocacia mais ainda. A gente também quer ganhar junto, a gente tem honorários de êxito junto, é a nossa obrigação, a gente quer entregar aquele trabalho, né, de forma adequada. Então, esse é um ponto também bem relevante da questão. Sobre o cadastramento da empresa dentro do sistema, existe a possibilidade também de cadastrar e puxar todas as filiais. O sistema acusa quais são as filiais daquele CNPJ matriz, só que para você condensar, poder entrar naquele login e acessar todas as filiais, precisa ter uma opção, precisa entrar no campo filiais e dar um flag, dar um ok em cada uma delas e ir incluindo cada uma delas. Então, puxa automático da Receita, mas tem que ser feito especificamente uma a uma. Existe também a possibilidade da empresa coligada. E aí, a coligada é um cenário, né, de empresas que estão sob uma mesma administração, mesmo grupo econômico, que eu também quero reunir o acesso em um único cadastro. Seria um facilitador para as empresas. Mas o alerta que a gente faz é que isso pode eventualmente ser uma prova de grupo econômico. A chance da Justiça do Trabalho encaminhar um ofício e falar como é que está o cadastro dessa empresa aí e o CNJ dar essa resposta é grande. A gente sabe o cenário de insegurança jurídica que a gente vive, especialmente na Justiça do Trabalho, mas não é uma exclusividade da Justiça do Trabalho. A gente sabe que em demandas fiscais também acontece muito. Então, a gente não tem recomendado que os clientes façam isso, especialmente porque, para essa situação da coligada, então eu tenho que ter feito o CNPJ dessa empresa mãe, vamos chamar assim, e de todas as outras também tem que ter sido feito cadastro individual, e eu vou convidar uma empresa a ser coligada e ela vai aceitar. Então, não tem nem como ela informar, eu nem sabia que eu estava lá vinculada à Ludmilla Limitada, não tenho nada a ver com essa empresa. Não, você sabia, você aceitou. O sistema exigiu que você aceitasse esse convite, eles chamam de convite mesmo. Então, a gente tem feito esse alerta e não tem recomendado, ou fala, ok, é o risco que vocês estão correndo, sem precedente ainda específico, mas com uma chance grande disso, né, poder acontecer. A gente tem feito esse alerta aos clientes. E a partir do momento que a empresa, então, faz esse cadastro, ela tem a possibilidade de colocar 3 tipos de pessoas ali dentro, né, de perfis, eles chamam. O administrador. Então, a partir do momento que eu fiz o cadastro com esse CNPJ, que é necessário para fazer o cadastro, quando eu cadastro as pessoas, elas não precisam necessariamente acessar com esse CPF. Elas podem ter o usuário e senha do gov.br, desde que seja um usuário prata ou ouro. Então, eu criei ali, por exemplo, a Ludmilla está cadastrada como administradora, ela tem poder de gerir as filiais, de gerir né, incluir, convidar as coligadas, atualizar o cadastro da empresa, que é uma outra obrigação também processual que a gente também tem, né, de deixar cadastro sempre atualizado, e de dar poderes para as outras pessoas dentro da empresa, que aí é o segundo perfil, que é gestor, e depois o preposto. E, obviamente, o administrador também consegue acessar as comunicações. O gestor, ele consegue endereçar quais pessoas seriam prepostas e acessar o cadastro.
as comunicações, e o preposto só consegue, só entre aspas, porque é onde um problema, né, também se encontra ali, mas acessar as comunicações processuais. Então, a depender do tamanho da empresa, não faz sentido ter perfis diferentes. Eu tenho clientes que estão acessando com o CNPJ mesmo, sequer criou, porque a pessoa que detém o CNPJ é a pessoa que vai fazer o monitoramento. Então, isso vai depender muito do tamanho, né, da empresa, da demanda que ela tem, para poder endereçar. A gente tem também situações assim de clientes que falaram, eu vou ler tudo, eu tenho um volume muito grande, eu tenho 15 advogados internos, eu falei, então leia na aba do teu advogado, como sempre foi lido, não, mas agora eu quero acessar esse sistema único e ler por aqui como PJ tudo, e eu me comprometo a encaminhar para vocês. Também pode ser um combinado. Tem um outro ponto que a Kelly mencionou ali no início, que é muito importante, que pode esbarrar na questão ética, é que muitos clientes têm perguntado para os advogados se eles podem fazer este acesso no lugar das pessoas jurídicas, né? Eu vou te cadastrar ali como um preposto. E aí é um ponto delicado e depende muito da situação. Hoje, por exemplo, uma advogada até me relatou que ela é advogada trabalhista e os clientes menores pediram para acessar e eles estão acessando, mas eles estão se atendo a acessar tão somente aquilo que tiver origem em tribunais do trabalho, e eles são advogados exclusivos daquele cliente na esfera trabalhista. Então, ao meu ver, não esbarra em nenhuma questão ética, mas não, né, e o cliente vai continuar tendo que monitorar os processos, as ciências de causas que não são da área trabalhista, porque eles estão fazendo esse filtro pelo detalhamento. Agora, pense numa situação em que eu estou acessando todas as citações de um cliente e aquela situação ainda assim, a minha controladoria acessou e soube que hoje entraram 5 ações indenizatórias milionárias, super legais, elas falam, Lud, liga lá, apresenta uma proposta, se é aducível, vamos... Isso pode, eventualmente, além de estar trazendo para o advogado uma responsabilidade bem grande, né, de gestão desse sistema que está, nesse momento, bem falho, que as pessoas podem pensar, isso é uma oportunidade de oferecer um outro tipo de trabalho. Mas tem que ter muitos cuidados, muitas ressalvas, porque eu acho que a linha para que isso possa configurar uma captação de causas, de trabalho, né, captação de cliente, já é ter o cliente, mas é uma linha muito tênue, assim. Então, não sei se de fato isso é recomendado. Nesse momento zero, eu imagino que não. O que a gente também tem tentado acompanhar certamente que tem muitas empresas, né, que oferecem inteligência artificial para fazer leitura, para fazer monitoramento, que já estão tentando se adequar ao sistema para oferecer esse trabalho para as empresas, porque muitas delas certamente não querem destacar uma pessoa ainda que faça isso, né, talvez com muita celeridade, porque pode não ter um volume muito grande, mas não querem destacar pessoas para fazer isso. Empresas muito grandes, com controladorias internas, mas que geralmente são enxutas, também não querem fazer, também estão querendo contratar, mas talvez ou via um sistema automatizado, ou talvez a prestação desse serviço por uma pessoa jurídica tão somente para prestar esse serviço. Ou, eventualmente, se for um escritório de advocacia, eu imagino que talvez um cuidado, ou que poderia esbarrar e sair aí da esfera da questão ética, eu segregar muito bem e garantir que as informações elas não vão ser compartilhadas entre os departamentos do escritório. Então, se o departamento que faz esse monitoramento para a pessoa X, essa informação não vai ficar pública nem internamente, a gente tem como fazer, né, esse filtro interno. Então, a Ludmila não vai conseguir acessar o e-mail ou a informação que saiu para a empresa X sobre as citações naquele momento, e não vai haver esse compartilhamento interno para que isso possa configurar, para que a empresa continue apta totalmente a decidir, receber 5 citações, para quem eu vou endereçar esses processos, qual escritório eu quero contratar, ou quais vão participar desse bid para esse fim. Ainda não chegou no Tribunal de Ética nenhuma consulta dessa. Eu estou praticamente advogada que estou querendo apresentar consulta, obviamente já vou, né, me dar por impedida da questão, mas certamente ainda tem aí alguns pontos para a gente refletir, para a gente pensar em outros pontos aí do nosso código de ética que podem esbarrar ou não nessa prestação de serviço. É um ponto também que tem sido comentado e levantado com bastante incidência.
Tem um outro ponto também interessante, que é a questão, né, que me perguntam muito, as empresas incorporadas. O CNJ informou que CNPJs inativos ou baixados não estariam disponíveis para fazer o cadastro no sistema. Hoje eu recebi uma informação, mas eu confesso que eu ainda não li com calma, porque foi um e-mail que chegou agora há pouco, de que talvez exista uma permissão ali no sistema, se for uma filial inativa, para eu cadastrar. Mas se não for filial, imagino que não. E aí o que vai acontecer? Tá aí talvez uma outra justificativa para eu não ter recebido a citação pelo DJE. Então, qual é o cenário? É muito comum que uma empresa que foi incorporada por outra, foi extinta, mas ela seja ré em uma ação, né? A pessoa que está distribuindo aquela ação, eventualmente consumidora, etc., não sabe que ela foi incorporada, direcionou para aquele CNPJ. E aí, se ele não tiver o cadastro porque ele está inativo, obviamente que nem chega a citação por ali, mas quando eu vou receber pelo formato convencional, vamos tratar assim, né, o formato anterior, vou receber por esse formato, e aí vou justificar no momento para falar, recebi por aqui porque não estou cadastrada, porque fui incorporada pela empresa X, inclusive, aí é o momento que você também já regulariza a representação processual. Então, agora meu CNPJ é esse, essa pessoa ativa está lá. Então, as intimações pessoais que a partir desse processo possam chegar para mim, têm que ser endereçadas para lá. Então, da mesma forma como sempre aconteceu nos processos em curso, quando eu tenho uma empresa incorporada, eu preciso regularizar a representação, inclusive juntando nova procuração, né, e ficando atento também para que a secretaria faça o seu devido trabalho célere de já promover essa adequação dentro do sistema. A Kelly fazendo uma cara, né, que eu falo, gente, grande parte do nosso trabalho às vezes é corrigir erro ou fazer acontecer, então a gente também tem que ficar bem atento a essas questões. Não sei se eu falei muito rápido, mas eu tentei passar assim por pontos macro, e se vocês tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição aí para a gente ir trocando ideia. Gratidão, doutora Ludmila. Nossa Senhora. É muita informação, né? E nem... Na realidade, essa parte, eu já vou começar pelo final aqui, que você falou assim, depender da secretaria, aí a gente está perdido. Estamos. Porque, olha, é cada coisa que o pessoal da secretaria das varas fazem, que é de arrancar os cabelos. E você, claro, a gente tem o bom senso de ligar lá e conversar com eles, mas assim... Difícil. Explicando. E ó, um relato, eu fiz um pedido de citação pelo DJE semana passada. O juiz ignorou, mandou citar por AR. Mas não é essa a regra, tá vigente? Quando eu sou autora, eu quero me beneficiar da celeridade. O cadastro já é obrigatório, então, sim, né, muito embora tivesse um pouquinho antes dali da data, mas se a empresa já tivesse cadastrado ou até ele emitir a citação, ela estaria. O juiz simplesmente ignorou e mandou citar por AR, porque a gente já tinha pago as custas também. O pagamento das custas tinha sido um equívoco e aí entra... Ou seja, essa é a regra, mas ainda para mim não está valendo. Exato, exatamente. E tem um outro porém, tá? Que eu acho que eu esqueci de falar, que é importante, né? No âmbito da justiça do trabalho, os advogados ainda estão um pouco mais confortáveis, porque, apesar do processo ser eletrônico, as intimações não saem via sistema, saem via diário da justiça. Então, no âmbito da justiça do trabalho, está mais fácil de... Os clientes têm mais segurança, quando você verifica que a origem é TRT, de abrir qualquer tipo de comunicação, porque aí as intimações ali são tão somente pessoais, porque as intimações processuais não saem por sistema, então não se comunicam com o DJE. Então, para a esfera trabalhista, eles estão respirando melhor, porém também tem a situação de que eles têm o DET, que é o Domicílio Eletrônico Trabalhista, que é muito comum que os clientes confundam isso e falam, mas no trabalhista eu vou receber pelo DET. Não, porque o DET é um sistema semelhante, mas ele é exclusivo para procedimento administrativo trabalhista. O judicial trabalhista está aqui, como eu falei, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho, Tribunais Regionais Federais, STJ, Militar, Eleitoral, tudo que é judicial está vinculado ao DJE. O DET também tem prazo para cadastro, eu não sou especialista nesse, parece que, acho que o prazo é até 30/9, tem prazos diferentes ali por tipos de empresa,
mas ele tem um fim específico de procedimentos administrativos, TAC, as autuações do Ministério do Trabalho, todas aquelas questões, né, que também a gente sabe que se intensificam maior ali no final do ano, que eles, perto do recesso, soltam várias autuações, mas também é importante só destacar que são sistemas diferentes. Tem cliente que fala, não, mas eu já estou no DET, eu só tenho reclamatória trabalhista. Não, são coisas distintas, é importante também a gente fazer esse destaque, tá? O que me preocupa em relação a isso, Ludmila, assim, eu vejo como um prejuízo, você até colocou isso na tua fala, né, da insegurança jurídica, mas eu vejo como um prejuízo tremendo ao princípio contraditório. Muito. Tremendo, assim, é uma violação de uma garantia de um princípio constitucional, porque primeiro em relação ao prazo, né? O prazo é muito curto, não tem como, às vezes, o cliente receber essa informação, não saber o que fazer, até contratar um advogado, porque a gente sabe que para contratar tem empresas que talvez já tenham uma demanda grande, né? Que precisam ter um jurídico já, às vezes, vinculado mensal, né, uma contratação mensal de um jurídico para fazer um acompanhamento, mas tem empresas que não tem, como você mesmo falou, tem empresas mais enxutas, que às vezes vão optar por contratar esporadicamente o escritório para tratar dessas demandas. Então, aí é a primeira questão, em relação ao prazo. Ali o prazo, a minha humilde opinião. Certo? Tem um ponto interessante aí, Kelly, também, se vai me permitir complementar, o artigo 231, que fala que vai ser no 5º dia útil, quando acontecer dessa forma, parece que existe uma incompatibilidade com outro inciso do mesmo artigo, que fala que vai ser depois dos 10 dias corridos. Isso. Só que aí, assim, em uma interpretação que eu fiz, o doutor Sandro Martins, que é professor aqui na universidade aqui de Curitiba e tal, a gente tratou desse tema numa aula na ESA, a nossa conclusão é que a diferença, se eu não me engano, eu não sei, eu sou ruim de número, né? É o inciso 5º e um outro que está mais para baixo, 10º, alguma coisa assim. A gente concluiu, porque assim, como também é permitido, por exemplo, citação por WhatsApp, que o nosso tribunal admite, então o 5º dia está lá vinculando essa que acontece pelo sistema, e essa do 10º dia também para uma citação que é eletrônica, mas que não é pelo sistema. Mas por que vai ser diferente? Por que se eu sou citado por WhatsApp, eu tenho mais tempo para começar a contagem do prazo? Isso não faz sentido, certamente. Então, concordo com você, ainda tem essa segregação que traz para situações semelhantes hipóteses diferentes de contagem de prazo, sabe? Não, e outra questão em relação a isso então, veja que aí, como você mesmo falou, que ainda não tem pontualidades em relação, ou decisões em relação a isso, de como vai ser procedido, né, como vai ser interpretado, mas eu acredito que vai ter uma enxurrada de crítica em relação a isso, se for tratado de forma diferenciada, né, porque daí você tem um prejuízo tremendo, mas se ali a empresa é parte ré em algum processo, você não pode supor que tratar ela e já julgando, já pré-julgando, e ela vai, em pouco tempo, ela que se vire para contratar o advogado, ela que se vire para defender. Não é assim, né? Não é porque ela tem um poder econômico maior para poder contratar advogados ou para fazer uma defesa, que ela tem que ter um demérito em relação ao princípio contraditório. O princípio do contraditório, ele tem que ser tratado de forma, em base de princípio de igualdade para todas as pessoas, independente se a pessoa é hipossuficiente, vulnerável, tem capacidade patrimonial, tem capacidade técnica ou de contratação de técnicos jurídicos para isso, né? Então, a meu ver, né? Ana, pode falar aqui. Ludmila, primeiro, parabéns, adorei o tema, e até assim, como advogada, estou um pouco, né, é um tema que deixa a gente bem preocupado, uma situação, mas uma dúvida, então a gente tinha o prazo ali obrigatório das pessoas jurídicas de se cadastrarem no DJE, quem não fez, então o ideal é entrar no sistema, verificar quais são as informações e os dados cadastrados ali e atualizar. Isso, é isso mesmo. Porque, assim, se ele estiver funcionando
como eles informaram, a partir do 30/5, puxou todas as informações da Receita e as comunicações estão chegando ali. A diferença antes do 30 é que só chegavam as comunicações para quem estava cadastrado. Entendi. E agora vai chegar para... Também estou te falando teoricamente, porque a gente não tem certeza se essa compatibilização, né, essa reunião de informações aconteceu da noite para o dia, porque até a semana da obrigatoriedade, parece que 34% das empresas tinham feito cadastro. Eu acho que até uma desinformação também, né? Sim, muito, muito, muito. Assim, um desencontro. A questão, assim, os processos que estão em andamentos, ok, o advogado está ali acompanhando pelo, né, as intimações e tudo, então tá tranquilo, o problema são processos novos, né? Exatamente, exatamente, as empresas que têm uma demanda maior, e aí, especialmente isso, né, trabalhista, a gente sabe que, de regra, tem um volume grande, as citações estão acontecendo por ali só não tem o problema da intimação processual, mas as citações estão acontecendo por ali. Se vocês quiserem, eu posso até mostrar algumas telinhas aqui do sistema para vocês, que eu tenho print aqui, para ficar um pouco mais... Se você fizer essa gentileza, até que você faça isso, Ludmila, eu vou até te arguir em relação a uma dúvida, porque, assim, a minha preocupação é, o teu pensamento, de alguma forma, quando a gente pensa nessa questão, você fez o cadastro na Rede Sim. Se a gente está falando de empresas de pequeno porte ou empresas, microempresas, que às vezes têm uma movimentação um pouco maior de rendimento e automaticamente você acaba tendo um jurídico ou procurando jurídico de forma mais rápida, o que me preocupa é a MEI. O empresário... A MEI é a tua irmã, que tem uma empresa sozinha. O empresário individual, ele faz um cadastro, porque assim, o Rede Sim já é para facilitar a vida do ser humano, para ele se cadastrar para a Receita Federal poder viabilizar a fiscalização e a emissão de DAS e o que for. Agora, faz aquele cadastro lá, coloca um e-mail, às vezes a pessoa nem sabe acessar e-mail. Como é que faz? Nem acessa aquele e-mail. E assim, inclusive para esses, como o prazo foi prorrogado, eu aconselharia que esperasse um pouco para fazer o cadastro, né? Até que a gente tenha notícia, porque certamente também não pode ter uma incompatibilidade. Agora que eles prorrogaram o prazo até 30/9, aquelas que têm o e-mail cadastrado, eu imagino que o cadastro automático, quando eles reunirem, compatibilizarem DJI com Rede Sim, não vai acontecer antes do 30/9, porque não faz sentido. Mas tudo pode acontecer. Mas aquelas que não têm o e-mail cadastrado ali, como agora tem até 30/9, e eu sou uma pessoa bem otimista, então, assim, eu vou ser bem sincera, quando eu li a primeira vez, quando você entra no site, quando eles divulgaram, e a idealização do sistema, ela é legal, ela é para reduzir custo, é para trazer celeridade, é melhor eu ter uma pessoa apta dentro da empresa para entrar ali, receber a citação e dar o devido endereçamento, do que correr o risco do porteiro que colocava minha citação na gaveta? Pode ser, mas só faz sentido para determinados tipos de empresa, não faz sentido para todas. É a mesma coisa que a gente tinha quando a gente falava em LGPD, faz sentido o cara da padaria está sujeito à mesma regra. Claro que não tem tratamento de dados, mas estou colocando com cores fortes, mas não faz muito sentido. Então, assim, e como está apresentando muita inconsistência, é porque eu não falei nem metade dos problemas concretos que a gente já viu no dia a dia, porque senão vocês não vão dormir mesmo. Eu quero que vocês tenham um final de semana. Depois, se quiser, eu volto e a gente conversa de novo. Mas tem acontecido muitos problemas muito sérios, assim, que está deixando a controladoria bem preocupada. Imagina, assim, eu trabalho em um escritório que em Curitiba são mais de 140 pessoas. Então, ainda assim, obviamente que a gente tem uma boa estrutura administrativa, mas não está sendo mais fácil para a gente, está sendo talvez até mais difícil. Por assim, vocês imaginam um escritório menor, vocês imaginam empresas menores. Só para atualizar vocês, né? A nossa OAB Paraná encaminhou um ofício para o CNJ pedindo para que eles parassem de encaminhar intimações processuais para o sistema. Então, isso, claro, olhando aos olhos da advocacia, né? Ou, quando menos, fizesse, então, 4 tipos de comunicação. Especifique o que é intimação processual do que é intimação pessoal. Esse documento eu participei da própria elaboração, não tem pista ainda de retorno. O responsável por isso pelo CNJ falou no dia 22, a gente já recebeu de uma OAB, que eu não sei qual, eu respondi lá, falei, OAB Paraná. Mas eles não estão, parece que, ou não estão aptos ou não estão preocupados.
mas até como esse próprio pedido agora de prorrogação até 30/9 também não. Tem muitas empresas, eu não estou falando só de pequenas, imaginem as pequenas. Eu atuo com advocacia empresarial, via de regra, claro, a gente tem empresas pequenas também que atendem, mas a gente atende muitas empresas grandes que não sabiam, a gente soltou muitos informes para os clientes, por WhatsApp, cada reunião que faço com o cliente, fala, você já está no DJE? Ah, não sei o que é isso, meu Deus, então deixa eu te explicar. A gente está fazendo esse trabalho boca a boca. Eu sugeri hoje em uma reunião da OAB que talvez a ESA também possa lançar algum curso mais prático, efetivamente, assim, de como manusear o sistema, né, que seja talvez focado, porque muitos escritórios têm ligado para a OAB pedindo orientação. Muitos escritórios também não sabem como fazer essa gestão né, conforme o que está acontecendo. Então, é um cenário realmente... Não, mas é desesperador. É desesperador. Claro, eu fiquei pensando aqui, quando eu falei da MEI para você, eu fiquei pensando no meu pedreiro que eu contratei para a reforma do meu escritório, que ele tem uma MEI, coitado. Ele nem deve acessar e-mail. Você precisa ver a assinatura dele, eu não estou julgando, mas ele está acostumado com um trabalho braçal. Mas essa é a realidade do Brasil, Kelly, essa que é a questão. Né? Então, assim, e tem pessoa, como a gente comentou, dessa questão do acesso à justiça, ele tem que ser garantido de uma forma uníssona, em critério de igualdade. Então, primeiro a gente tem que pensar desse microempresário, empresa de pequeno porte, não tem esse acesso, não tem esse costume de acesso por e-mail, para começar. Segundo, que eles vão receber, às vezes nem vão dar bola de coisa, porque eles acham assim, nem sei o que é isso. Vou deletar, né? E essa dificuldade, de repente, de saber o que é, de contratar um advogado, de ter essa informação, as pessoas não têm essa informação. E outra, pensando de outro viés também, de empresas de grande porte, que às vezes vão receber essas intimações, às vezes num volume muito grande, às vezes empresas que têm essas movimentações, porque são muitos funcionários, você tem muitas ações trabalhistas, são muitos funcionários, que você vai receber intimação de desconto de pensão alimentícia direto da folha de pagamento. Então, assim, eles estão participando de processos de recuperação judicial, de processos de falência. Então, é muita informação. Como é que você mesmo falou, vocês estão no escritório com 140 advogados. Como é que você vai conseguir fazer essa separação? E aí a gente vincula com aquilo que você falou ali da questão ética do advogado. Às vezes tem um advogado ou um grupo de advogados dentro de 140 que faz esse acesso e, de repente, um deles já não está mais fazendo parte do corpo. Exato. Do grupo de trabalho ali, saiu. Aí tem que fazer a alteração no cadastro da Receita Federal. Você mesmo já falou que está dando desencontro de informação no cadastro, o que é óbvio, porque o sistema do governo sempre dá problema de... E tem uma outra questão, né? Os escritórios também precisam se cadastrar. A gente também tem CNPJ, a gente também recebe citação. Eu levantei uma dúvida essa semana, essa eu não tenho resposta. Obviamente, né? Condomínio não é uma pessoa jurídica, mas tem CNPJ. Tem representação. Se cadastrar, porque o condomínio pode ser réu numa ação trabalhista. Eu estava cuidando de uma questão dessa no meu condomínio, e eu falei, a gente precisa ter, como que isso vai acontecer? Me parece que não, se eu leio a regra, mas eu não tenho certeza. Não sei se vai puxar automaticamente. E é isso, o condomínio vai colocar porteiro para ficar, ou o síndico vai ficar cuidando. Você até comentou que tem duas justificativas que seriam plausíveis, que ainda não tem nenhuma decisão em relação a isso, provavelmente vai chover um monte de justificativa, mas uma delas seria o erro, sistema inoperante ou a impossibilidade de acesso. Mas eu acredito que vai ter muito mais. Muito, certamente. Várias pessoas que vão estar lá no processo, vai ter que ser nomeado advogado dativo, porque a pessoa nem vai saber que recebeu alguma intimação. É isso mesmo. Acho que certamente vai estar mal representado. Não estou falando, eu sou advogado dativo. Mas nós temos determinados profissionais que às vezes vão pegar o processo e vão, né, assessorar, às vezes de uma forma não tão empenhada como ou como profissionais e profissionais. Exatamente, às vezes como a própria empresa iria contratar um profissional de gabarito como da tua equipe ali para fazer assistência. Então, olha, é um prejuízo seríssimo, acesso à justiça e princípio do contraditório. Eu não tenho nem
Eu não sei nem por que o CNJ está fazendo um negócio desse. E assim, nitidamente nenhum advogado participou disso. E pois pense, né, que está bem adequado à realidade banco. Por quê? Para o banco é um facilitador reunir citações em um único sistema, porque eles recebiam em várias agências, recebem um grande volume de ofício, mas deveria ter, então, uma segregação. Então, para os grandes litigantes é uma realidade. Ainda assim, para os bancos não faz sentido a intimação processual. Não. Inclusive, os dados do CNJ, das comunicações do ano passado, está bem claro lá, tem uma aba do CNJ, do Domicílio Judicial, que traz várias informações sobre os tribunais que estão, vai atualizando, assim, né, os dados. Ano passado, foram 2.800.000 comunicações que foram expedidas por ali. Aí tem todas as instituições financeiras que estão cadastradas, que são praticamente todas, né, porque já se tornou obrigatório, estão ali. O percentual de leitura das citações era entre 76% e 95%, mais ou menos. E das intimações, o percentual era de 14% a 34%, porque elas também não estavam, talvez, lendo as intimações, justamente, mas porque a intenção do sistema não era essa, eles criaram para a realidade banco, mas a realidade banco não é a realidade de todas as empresas, isso não faz sentido. Então, talvez o meio, pequeno, etc., deveria estar de fora, porque isso não infelizmente, o que eu estou percebendo é que talvez o problema não vai voltar atrás, eu acho que não vai ter um retrocesso nessa questão, sabe? O problema do Conselho Nacional de Justiça, a questão é primeiro, que ele está legislando. Não é a dele. Para começar, não é. A resolução do CNJ, essa é 455 de 2022, ela tem várias inconsistências. Inclusive, eu não tratei de alguns outros pontos dessa resolução que são bem delicados. Via de regra, ele cria o DGEM, que é o Diário Eletrônico da Justiça Nacional, que todos os tribunais deveriam endereçar intimações para lá, que elas prevaleceriam sobre as intimações eletrônicas, mas isso vai contra o que a gente tem na lei do processo eletrônico, contra o entendimento do STJ de quando eu tenho diferença entre DJ e o sistema, prevalece a intimação do sistema. Então, é porque aí a gente tem discussão para mais muitas horas, mas está legislando certamente, Kelly. Eu só estou concordando com essa forma. Assim, eu sempre fui uma crítica ferrenha do CNJ. Eu não acho que o papel deles, em tese, seja ruim, pela questão de fiscalização, mas eles estão extrapolando de uma maneira descabida. E isso logo da sequência que eles foram criados. Primeiro, eles estão legislando. Segundo, estão legislando e causando prejuízo, porque eles estão fora da realidade brasileira. Muito. Fora da realidade brasileira. E entender que todas as pessoas têm acesso de forma clara, de forma fácil à internet, a e-mail. Não é assim. Esse é o ponto, pelo menos, que deixou a pessoa física de fora sendo facultativo. Mas para a realidade, mas é isso, assim, muitas empresas se confundem com a pessoa física. Exato. Empresas brasileiras, a maior parte é empresa familiar. O que é que você vai fazer com empresas lá no Amazonas, que você tem que, às vezes, ir de balsa ou de barco para a vila? Para acessar uma internet. Eu não sei, eu sinceramente, eu não sei. Para mim, beira a inconstitucionalidade isso aí. E tem um outro ponto que me causou muito mais desespero, é que o responsável pelo DJI no CNJ, que é um juiz, ele falou expressamente no último webinar, ele falou assim, olha, o problema da citação de não ler é a multa e a revelia. Ele falou em revelia. Eu falei, nossa, você não leu o código. Eu pensei, o código não está expressamente falando que se não acontecer por aquele meio, faz pelo outro sob pena, né, da multa. Então, a gente tem, você imagina assim, essa desinformação para pessoas que assistiram o webinar, advogados, estão falando isso para os clientes também. Meu Deus. Então, ali me deixou mais apavorada ainda no sentido, esta pessoa que está à frente deste projeto, não sabe uma regra básica do código, que a regra de onde nasceu essa sistemática, ele não sabe. Eu acho que aí, Ludmila, aqui, talvez até uma sugestão, não sei, da OAB nacional.
Pois é, eles só fizeram esse Então, pronunciamento de uma forma um prorrogação. pouco mais precisa em relação a isso, né? Assim, eu sou integrante da OAB, a nossa OAB já deu um passo importante, mas eu acho que nacionalmente a OAB está muito omissa, parada. Eu tenho conversado com pessoas de outros estados, de outras OABs, falar que não tem se falado nada sobre isso, nada, não tem nem divulgação. Acho que agora já está acontecendo com mais frequência, mas eu comecei a falar disso logo no início, logo em março, eu peguei isso para mim e falei, gente, isso aqui tá um pouco, acho que o buraco é mais embaixo, né? Não é tão simples como o CNJ está pintando, não é tão lindo assim, olha que sisteminha legal e tal. Olha aí, pessoal, é uma boa temática para um artigo científico crítico aí, ó. Uma excelente temática para um artigo científico crítico. E põe crítico nisso, né? Põe crítico nisso. Não, tem várias regras do nosso estatuto que estão sendo violadas, do CPC, muitos pontos constitucionais, como você já bem destacou. Nossa, eu tô assim, eu fiquei até alterada um pouco, agora você falou assim, olha, eu não quero fazer vocês perderem o final de semana, né, mas você acabou de estragar. Já estraguei um pouquinho. Acabou de estragar o meu final de semana. Não era essa a intenção, mas eu brinco, às vezes eu falo para os clientes, olha, eu não estou vindo assim, estou tentando ajudar, mas eu sou portadora de notícias ruins também, porque... E teve, assim, muitos debates que a gente fez no começo, tinham pessoas com situações, a gente viu isso no sistema, aconteceu isso e agora? E eu falava, não sei. Teve até uma advogada que falou assim para mim, você me ganhou no não sei, porque você foi tão sincera. Eu falei, sim, porque eu não sei, porque isso foi colocado na rua de qualquer forma e eram coisas tão absurdas ao longo aí, né, do caminhar. A gente fala, é uma questão viva, acho que certamente não acaba aqui, esse é um primeiro capítulo. Sim. Né? Mas eu infelizmente acho que não vai haver um retrocesso, mas torço por uma melhoria do sistema e que eles, no mínimo, tirem as intimações processuais do acesso ao cliente, ou quando menos façam uma segregação. Eu acho que esse é um ponto muito, muito importante. Preservando aí princípios constitucionalmente garantidos. Né? Exato, é isso mesmo. Alguém tem mais alguma pergunta? Bom, agora que a Ludmila vai deixar a gente pensativo e preocupado no final de semana, de qualquer forma. Eu vou desejar um bom final de semana para vocês. Kelly, eu fico disponível, você tem meu contato, e quando tiver alguma atualização importante, eu me comprometo a encaminhar para você, né? E você agradeço muitíssimo, até para manter o pessoal aqui do programa centrado, até para pensar em artigos científicos, talvez aí, Ludmila, a escrita científica ela seja valorizada como ponto crítico para chegar de outros vieses, né? Claro. Fazer aí uma campanha para auxiliar de alguma forma e melhorar esse sistema, né? Não deixar muito importante, porque a gente fala, né? Quem muda o entendimento e quem cria a jurisprudência somos nós, advogados, que criamos as teses, os artigos e levamos isso para o Poder Judiciário. E certamente a gente vai enfrentar muitos dificultadores aí pela frente, terão muitas petições de nulidade de intimação, a gente vai criar, imagino eu, claro, não é um cenário da noite para o dia, mas é essa nossa atribuição também como advogado de brigar por isso, para a gente poder corrigir com as ferramentas que nós temos, que é peticionando, né? Então, e criando os artigos também, que são muito importantes. Olha, eu gostaria de agradecer muitíssimo, Ludmila, foi um prazer. Infelizmente nos conhecemos online, mas eu quero ter a possibilidade de ir visitar a Liliane e falar, olha, Liliane, pode avisar a Ludmila que eu quero conhecer ela pessoalmente. Vamos tomar um café, um almoço. Trocar umas perguntas em relação a isso, porque com certeza. A Liliane é uma amiga querida também, companheira lá do TED, gosto muito dela, uma advogada admirável. Ela é uma pessoa... E eu fico disponível também, Kelly, se eventualmente alguém quiser depois o meu contato, quiser trocar uma ideia, pode passar para os participantes aí, porque no nosso trabalho a troca é sempre importante, a atualização é sempre muito importante. E eu só estudei um pouco antes de vocês, não quer dizer que eu saiba mais e que daqui a pouco vocês não tenham ultrapassado o meu conhecimento, e fico certamente disponível e agradeço muito a atenção de vocês, foi um prazer poder estar aqui compartilhando com vocês, conhecer caras novas aí, novos colegas, fico bem feliz com a participação, espero ter contribuído. O prazer foi nosso, Ludmila, gratíssima por uma sexta-feira final do dia.
você nos trazer e nos engrandecer com esse conhecimento. Gratíssimo, viu? Obrigada, gente. Boa tarde e boa noite para vocês. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.